Olá pessoal, o meu nome é Carla, sou analista de negócios e articulista do portal Continews e hoje eu vim falar com vocês rapidamente sobre algumas alterações que a gente teve com relação ao PIS e COFINS, com relação à instrução normativa número 2152 de 2023. Essa instrução normativa, ela altera a IN 2121, que hoje é a IN que traz a consolidação das informações de PIS e COFINS, né? Então, o que não está em lei está nessa instrução normativa, que ela tem a função de explicar um pouco mais as regras do PIS e COFINS, né? A IN 2152, ela já está valendo, né? Então, ela foi publicada ali no dia 14 de julho, mas as alterações dela já estão vigentes. E quais foram as alterações principais, né? O que a gente precisa se atentar? Eu destacaria como uma das alterações principais a questão dos fretes, né? Quando a gente observa esse ano, a gente vê que a gente teve a revogação de vários artigos, né? Então, foi mexido no artigo 176, né? Que trata dos créditos, né? A gente teve a revogação de alguns incisos, inciso 15, inciso 18 e o inciso 19, então eles falam da parte de creditamento do frete, também a gente teve alteração no 182. E aí, isso causa um certo estranhamento, porque as pessoas podem pensar o seguinte, não tem mais crédito sobre frete? Não, gente, não é isso, porque assim como foi mexido nessas partes, foram feitas inclusões em outros artigos. Então, lá no artigo 171, no inciso 2, ele traz novas regras sobre o crédito de frete, né? Então, antes, a gente tinha uma regra que falava que a aquisição de bens considerados insumos que foram vendidos para o seu adquirente com suspensão, alíquota zero e não incidência, ou o caso de aquisição de máquinas, equipamentos e outros bens que foram lá para o ativo mobilizado, né? Eles poderiam ter essa questão do creditamento, né? Só que agora, quando a gente observa as novas regras, o texto ele parece ser um pouco mais genérico, né? Ele traz alguma insegurança. Agora, a normativa diz que o crédito ele é sobre o valor que for suportado pelo comprador, né? No caso do frete. E aí a gente fica com algumas dúvidas. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui o que pode e o que não pode, né? Frete na aquisição de venda, pode. Frete e seguro na importação, pode. Frete e seguro pago na aquisição, também pode. Serviço de transporte de insumo e produtos em elaboração realizados em ou entre estabelecimentos, ainda pode, né? Então, o que não está mais previsto, né? Serviço de transporte de produtos acabados, realizado entre estabelecimentos, e a questão do frete e seguro relacionado à aquisição de insumos com suspensão, alíquota zero ou não incidência, tá? Então, isso, de maneira geral, é o que a gente pode ou não pode estar acreditando de frete conforme essa instrução normativa. A instrução normativa, ela também reforça o que a Lei 14.592 de 2023 trouxe com relação a tirar o ICMS do crédito de PIS e COFINS, tá? Então, lá no artigo 171, ele tem essa retirada, né? Ele diz que a gente não pode ter esse crédito como algo que compõe a base do crédito de PIS e COFINS, né? Não custa comentar que também há um reforço quanto à questão do IPI e UST, tá? Então, ainda nesse mesmo artigo 171, lá no parágrafo único diz que ST e IPI, eles não entram na base de cálculo dos créditos, tá? Então, na compra, esses dois valores eu não posso não posso juntar na base de cálculo dos créditos, eles não podem ser considerados. Com relação à manutenção de créditos, o artigo 172, ele prevê que as vendas que são efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero, não incidência de PIS e COFINS, elas não impedem a manutenção de crédito desde que elas sejam regularmente apuradas, ou seja, que na compra o vendedor ele tenha realmente arcado com aquele PIS e COFINS, tá? Então, existe essa questão ali que veio com o artigo 172. Com relação aos combustíveis, né, a gente teve uma redução a 0% das alíquotas de diversos tipos de operação com derivados de petróleo e biodiesel para a produção de óleo diesel, isso no âmbito do PERT, na parte de transporte aéreo de passageiros, na parte de máquinas e veículos, né? E também em algumas operações com a Zona Franca de Manaus. Então, aqui teve
uma série de alterações, diversos dispositivos que tinham data fim, não tem mais essa data fim, né? Então, quem ali trabalha com a parte de combustíveis, os produtores, eles têm que observar essas mudanças que tiveram bastante alterações. E por fim, tá, pessoal, para a gente não estender muito, porque a ideia é vocês terem uma noção geral do que mudou, né? A gente teve algumas alterações com relação à Zona Franca de Manaus e às áreas de livre comércio, tá? Então, para fins de manutenção da alíquota zero, as vendas de mercadoria que são destinadas a consumo lá na Zona Franca e nas áreas de livre comércio, são definidas que são aquelas que são usadas ou comercializadas por seus destinatários dentro da Zona Franca e das áreas de livre comércio, né? Então, isso está lá no artigo 526 e no artigo 527. Então, a gente teve um esclarecimento com relação ao que é considerado desvio de finalidade. Então, por exemplo, uma revenda de mercadoria adquirida com redução, né, de alíquota para uma PJ que está estabelecida fora da Zona Franca e da área de livre comércio, é considerado um desvio de finalidade, não importa o período que teve entre esta compra e esse desvio na destinação. Então, tomar cuidado com essa questão, que está lá no artigo 526 também e 527, nos parágrafos 1º-A. E ainda com relação a essa parte, foi esclarecida a questão das penalidades, né? Então, o responsável, a pessoa que acaba fazendo esse desvio de finalidade, ela teria que pagar o PIS e COFINS que não foi pago, com juros de mora e às vezes até com multa de ofício, tá? Então, assim, olhem o texto que tá junto com esse vídeo, tá? Ali ele explica mais detalhadamente, aqui a gente quis trazer só um resumo geral, né? Às vezes com um vídeo fica mais fácil da gente entender as mudanças, mas para esclarecer alguns pontos que alteraram na IN 2152. Então, por hoje é só e até o próximo vídeo.